bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez, queridos irmãos e irmãs, para juntos podermos mais uma vez aprendermos lições maravilhosas a respeito da palavra de Deus. E esse é um dia muito alegre, né, para nós. A nossa igreja está retomando, ainda que gradativamente, mas já está começando a retomar as suas atividades presenciais, e isso é motivo de alegria para cada um de nós. E hoje a nossa classe, para você que estiver ouvindo antes, a nossa classe vai estar presente, né, nos dois cultos presenciais lá na igreja. E isso realmente alegra muito ao nosso coração. Deus, ele é perfeito em tudo o que ele faz. E isso deve alegrar o nosso coração de maneira maravilhosa, né? E eis que, ao inspirar os autores bíblicos sobre o que escrever, Deus sabe como aquelas palavras farão diferença na vida de todos os que por ela forem alcançados. E Pedro, inspirado por Deus, já falou sobre diversos temas até aqui. E hoje nós vamos mais uma vez poder desfrutar dessas palavras e dessa inspiração divina dada ao apóstolo Pedro. Mas antes mesmo de entrarmos na nossa lição, vamos orar. Deus, nós te somos gratos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Deus, nós te agradecemos por cada um irmão, por cada uma irmã, por cada vida, ó Deus, de cada aluno desta classe que tem ouvido e participado destas lições. Aqueles que também não fazem parte, mas que têm sido alcançados, ó Deus, pela tua palavra, pelas lições, ó Deus, que têm chegado a tantos lugares aonde fisicamente nós não conseguimos chegar. Mas para o Senhor não há limite de tempo, de espaço ou de qualquer outra coisa. E por isso, ó Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor tem usado este canal também para abençoar vidas. Quero mais uma vez, ó Deus, aqui te rogar que não seja eu, mas que seja o teu Espírito Santo a nos dirigir, a nos guiar e a falar aos nossos corações através da tua palavra, que é poderosa. Nós te rogamos e te agradecemos essas bênçãos no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, querido. Estamos então na lição de número 8, serviço e sofrimento, baseado então na carta de 1 Pedro, capítulo 4, versículo de 7 a 19. Quero aproveitar aqui para lembrar você também de que nós estamos em campanha de missões nacionais e que você pode deixar a sua oferta de missões na secretaria da igreja, e se você também desejar, você pode fazer através lá do sistema bancário, né, pela internet, enfim, os canais que você já conhece da igreja, para poder ofertar aos nossos missionários. Nossa classe é uma classe missionária e não será diferente nesse período em que nós estamos aí nesse isolamento social. Mas vamos lá, vamos seguir, vamos começar então na nossa lição de hoje. Pedro tem muita coisa para falar para a gente, não é? São muitos versículos
e nós vamos então lendo, e ao ponto que nós formos lendo, nós vamos conversando a respeito de tudo isso que Pedro vai trazer para nós. E é interessante, para começar já, que quando Pedro, as primeiras palavras de Pedro, já lá no verso de número 7, nos dá uma sensação de que Pedro escreveu isso ontem. Escreveu isso ontem, porque é tão comum ou tão peculiar aos nossos dias que é uma coisa assim incrível. Mas vamos lá, vamos ver o que fala então versículo número 7 do capítulo 4 da primeira carta de Pedro. Diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Em outras versões vai dizer: orai com sobriedade, com critério. Essa ordem não faz muita diferença para nós. Bom, Pedro está afirmando, em primeiro lugar, que o fim está próximo. O fim deste mundo, o fim de todas as coisas. E, embora nós não saibamos a data, porque o tempo de Deus ele é diferente do nosso, temos a plena convicção de que Cristo em breve voltará. E Pedro, então, está dizendo isso para aquelas pessoas, né? Que o fim está próximo, né? O fim está próximo. Então, a gente sabe que ainda nos dias de hoje algumas pessoas ficam indagando, falando, colocando ou tentando colocar dúvida com relação a isso. Mas nós sabemos de que o nosso Deus ele é fiel e que o que ele fala ele cumpre. E se a palavra de Deus diz de que Jesus há de voltar e de que ele está próximo de voltar, nós temos de crer e não duvidar. E essa proximidade do fim traz sofrimento, traz dor, traz tristeza, traz preocupação e até decepção. Que terão fim todas essas coisas quando Cristo voltar. Então, nós não teremos mais dor, não teremos aflição, não teremos mais nada destas coisas. Então Pedro começa a informar sobre isso e ele então está nos querendo dizer o seguinte: Cristo está voltando para julgar a todos. E a gente vai ver que isso não é só Pedro quem nos afirma, mas todo o Novo Testamento vai nos trazer essas informações. E ainda hoje, 2000 anos passados, nós ainda pregamos, ou deveríamos pregar, né, sobre a sua volta. Muitas igrejas hoje, não aqui, né, porque a gente sabe que isso aqui não acontece no Brasil, não pregam mais sobre a volta de Jesus, não pregam mais sobre as perseguições, as dores. Parece que o evangelho é um evangelho de caixinha mágica, né? Aonde você passa a fazer parte de uma igreja aonde só se vão falar coisas que massageiem o seu coração ou mesmo o seu ego, né? E aí as pessoas estão mais interessadas na mensagem das bem-aventuranças ou na mensagem da prosperidade do que na mensagem propriamente dita da salvação ou da volta de Jesus. E aí, por esse motivo, né, Pedro agora está fazendo algumas recomendações àqueles que estão lendo ou que vão ler a sua carta. E ele está escrevendo exclusivamente para crentes e por isso ele usa essa linguagem, né, tão própria para os crentes. Nós sabemos que a volta de Cristo e o fim de todas as coisas
devem... Desculpa, gente, parei para beber uma água. E o fim de todas as coisas devem ser motivo de oração para nós. Este é não só um motivo de oração, mas também de preparo. Mas é um preparo, não um preparo de pânico, desespero, ou mesmo de atitudes impensadas. Houve épocas em que algumas pessoas, algumas religiões até se juntaram e aí se desfizeram de todas as coisas que tinham de bens materiais e subiram nos telhados e falaram que a volta de Jesus já estava marcada e que eles estariam ali só esperando isso. Não é nesse sentido que Pedro está dizendo para nós com relação à questão da oração, mas que nós devemos orar com critério, com sobriedade, ou seja, que nada tire a nossa paz, ou que nada tire a paz daqueles que são alvo, então, aí do que Pedro está escrevendo. Como disse, o fim de tudo não pode ser motivo de desespero, de ansiedade ou de aflição, porquanto a nossa oração deve ser sempre no sentido de estarmos preparados para a volta do Senhor e o fim de tudo. Logo, oremos, e continuemos a orar pela volta do Senhor, lembrando que devemos estar preparados para esta volta. E aí, no verso de número 8, Pedro diz o seguinte: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Pedro está trazendo para nós agora uma segunda orientação ou recomendação. A primeira foi para que nós orássemos com critério e sobriedade, não desespero, nada de pânico, nem nada, buscando a paz em tudo isso. E agora ele nos diz que acima de tudo devemos nos amar uns aos outros com intensidade. É interessante que a gente lê Paulo escrevendo aos Coríntios o seguinte, Coríntios 13, 1 Coríntios 13, que se eu não tiver amor, posso ter ou fazer qualquer outra coisa que de nada adianta. Então, o amor é o princípio de tudo. O fato de Deus ter enviado o seu Filho, para morrer no nosso lugar, pelos nossos pecados, João 3,16 já diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer em nosso lugar. Então, o amor é sim o princípio de tudo. E Pedro então está nos dizendo que devemos nos amar uns aos outros e que este amor vai então cobrir a multidão de pecados ou cobrir os pecados, esse amor que não é esse amor que a gente vê erotizado, esse amor de mundano, vamos dizer, mas é o amor de Deus. E a Bíblia ainda vai nos trazer diversos textos que vão apontar sempre para essa mesma direção, de que o amor está acima de tudo, que Deus é amor e que por amor ele criou todas as coisas e que por amor ele também entregou o seu Filho por todos nós. Vamos ver só rapidinho aqui o que nos diz 1 João 4, versículo de número 7. Diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E Pedro ainda nos diz que o amor cobre multidão de pecados. Quando amamos, não focamos o pecado do outro, mas o pecador em si que está ali e que carece tanto do amor e da graça e das misericórdias de Deus. O amor de Deus por nós, dando seu Filho na cruz, cobriu e apagou todos os nossos pecados. Louvado seja Deus por isso, por essa bênção, que nós recebemos do nosso Deus, que é o seu amor infinito e ilimitado por nós. Vamos prosseguir, vamos lá.
Versículo de número 9, Pedro diz o seguinte, ainda: sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. É interessante isso, né? Pedro dizer, sede hospitaleiros, mas quando ele coloca esse sem murmuração, com certeza tinha um motivo, né? Tinha uma razão dele fazer isso. Bom, aquele era um tempo de muita perseguição e muitas vezes os cristãos tinham de fugir para não serem presos ou mortos, né? E quem dava abrigo a esses irmãos que vinham de outras cidades, de outros lugares, em especial aos missionários, aos pregadores e a outros tantos irmãos, eram justamente os crentes. Mas quando Pedro diz assim, sem murmuração, ele está nos falando de alguma forma que não podemos fazer essa obra de ser hospitaleiro, de termos irmãos queridos junto conosco, reclamando. Agora imagina você, por exemplo, que chega um irmão, imagina que você está lá nessa época, chega um irmão de outro lugar, de outra cidade, que estava sendo perseguido e que teve que sair fugindo, e ele chega na sua porta e diz assim, oi, tudo bem, meu querido irmão? Olha, eu queria saber se tem um lugarzinho aí para mim, porque eu estou vindo de lá, da minha cidade e tal. E aí você diz, sim, meu irmão, com certeza. E aí daqui a pouco ele diz assim, olha, mas tô eu, a minha esposa e mais meus 6 filhos. Uma escadinha. O mais novo tem 1 ano e meio e o mais velho tem 10 anos. E aí, né? Será como é que a gente iria reagir quanto a isso? Porque essas pessoas estão vindo, vão tirar a nossa privacidade, elas vão comer a nossa comida, elas vão usar a nossa casa, enfim. Mas o que Pedro está dizendo é que antes ele disse que nós devemos orar, não é? Porque o fim está próximo. Mas ele também nos diz que devemos amar uns aos outros, não é? De uma maneira assim incondicional. E amar ao próximo é também ser hospedeiro sem murmuração. Porque devemos fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizesse. Se ajudamos e murmuramos, não fazemos por amor, mas por obrigação, ou talvez para mostrar isso para alguém. E isso contradiz a ação anterior, como já disse, que é amar a todos com intensidade. É bem verdade, né? A gente sabe que existem aqueles que também usam a palavra de Deus e usam o que a palavra diz para tirarem proveito do próximo, né? Mas é claro que isso não acontece aqui, isso acontece naquele país bem distante, então por isso a gente nem está preocupado com isso. É óbvio que nos dias nossos, essa questão dessa hospitalidade não é, vamos dizer assim, tão comum, não é? Nós dificilmente hospedamos pessoas, membros de outras igrejas, de outros lugares que tenham vindo fugidos ou de alguma forma nas nossas casas. Mas as nossas igrejas, né, nós recebemos irmãos de outros lugares, não é? Os nossos missionários. Então, assim, o que Pedro está dizendo é que a nossa hospitalidade ela deve existir sempre, porém sem ficarmos reclamando. Seguindo o nosso texto, que ainda está longe de terminar, diz o seguinte no versículo de número 10: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Como eu falei lá no início, parece que Pedro escreveu isso ontem, né? Parece que ele escreveu ontem e a gente está lendo isso tudo hoje.
E aí eu queria perguntar para você, isso, para você mesmo, qual é ou quais são os seus dons? Você sabe? Você tem exercitado isso? Você tem usado os seus dons? Se você não sabe quais são, ou se você não tem os usado, ou se tem usado de uma maneira que você não sabe se está da maneira certa ou da maneira errada, vamos ver aqui o que Pedro está trazendo para nós e também para os seus leitores da época. A gente pode entender de que Pedro está orientando aqui que as pessoas usem o dom que receberam do Senhor para servir ao próximo, como um bom mordomo ou administrador desse dom, porque o dom não é você que fica buscando, ai Senhor, hoje eu vou fazer uma campanha, uma oração de busca de dom, mas olha Senhor, eu só quero o dom A, B, C e D, se for aquele outro dom não quero não, tá? Aquele eu não quero, que aquele... Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas assim, a gente na verdade, administrador ou mordomo desse dom que Deus é quem nos concede. Não é uma escolha nossa, é uma escolha dele. O dom vem do Senhor. Não é que eu vou... Igual aquelas crianças chegam no Natal, né? E aí pega lá uma cartinha e escreve pro famoso Papai Noel. Ó, Papai Noel, eu quero ganhar isso. E aí depois a criança recebe lá que os pais compram, né? E tal, ou algum parente compra e coloca lá e diz que foi o tal do Papai Noel. E a gente sabe que não é isso. Mas... não funciona desse jeito com relação aos dons também. Então, a graça de Deus ou o seu favor imerecido vem de várias formas. E Pedro está dizendo que esse dom deve ser para ser usado com o seu irmão conforme o favor do Senhor sobre cada um de nós. Então, assim, Pedro falou lá no início que o fim está próximo. Então, em meio às perseguições que são geradas, né, com a proximidade do fim, as lutas, as dificuldades, enfim, nós devemos e podemos abençoar o nosso próximo, não é, com aquele dom que o Senhor nos deu. E aí, quantas vezes nós não obedecemos à voz do Senhor ou só queremos servir ao nosso próximo, falando de dom, com aquilo que nós achamos menos importante, ou ainda só com aquilo que for algo que traga muita visibilidade, né? A Bíblia nos diz o seguinte, que o que a nossa mão direita faz, a esquerda não precisa saber. E ainda que tudo que te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Pedro, ele vai está nos falando, não é? A respeito justamente disto. Pedro está nos falando a respeito dessa questão dos dons e como nós devemos fazer. E é interessante que Pedro vai classificar ou resumir esses dons em dois grupos, né? Em dois grupos. Verso 11, primeira parte, diz o seguinte. Deixa eu beber uma água aqui, gente. Diz o seguinte: se alguém falar, fale segundo os oráculos de Deus. Ou em outra versão ainda, nós vamos encontrar segundo a palavra de Deus. Se alguém fala, Pedro aqui está como se colocando entre parênteses, pastores, evangelistas, mestres,
os que têm o dom do ensino, os que têm o dom da palavra, de modo geral, assim, né? A gente pode incluir muitos outros aí. E que logo esses devem servir ao seu próximo usando esse dom da fala, mas não segundo o seu coração ou o seu pensamento, mas segundo as palavras de Deus. Ou seja, Deus fala a esses para que eles falem. E como é que Deus fala aos nossos corações hoje, né? Onde é que está essa palavra de Deus? Está justamente no que a gente está lendo, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. E aí Deus vai orientar a esses que têm esse dom dado por Ele a saber como falar, como transmitir essas palavras do próprio Deus, que vem do coração do próprio Deus para cada um daqueles que vão estar ouvindo. Muitos são os que têm o dom da fala, para instruir, para ensinar, para evangelizar, para pregar e por aí vai. Mas isso, como já disse, tem que ser segundo a palavra de Deus e não segundo a palavra dos homens. Os falsos profetas fazem o quê? Distorcem ou alteram, ou tentam, né, alterar de alguma forma a palavra. Eles tentam alterar a palavra de Deus, tentam criar um jeitinho, né? A gente está vendo aí nos nossos dias tantas pessoas que vêm em nome de Deus e tem uma eloquência, né? E às vezes você vê na televisão, e nos dias de hoje a gente, por conta desse isolamento, o que tem na internet de pessoas fazendo ministrações, falando, fazendo lives, pregando, enfim, é um negócio assustador. Mas quantos são os que têm esse dom da fala, mas estão usando, tentando mudar alguma coisa? A palavra está falando isso, mas isso aqui quer dizer não sei o que e não sei o que. Balela. Estão pensando só neles, estão pensando somente neles, estão pensando só nos seus interesses, estão distorcendo a palavra porque sabem que nós, como seres humanos, somos carentes dessa questão espiritual de nos apegarmos, né, e de buscarmos e de adorarmos. E aí eles aproveitam disto e começam a fazer coisas que não são segundo a vontade de Deus. E além desse grupo que tem o dom da fala, o outro grupo que Pedro cita são os que servem, né? São os que servem. Vamos ler novamente lá o que nos diz o texto. Deixa eu voltar aqui. Espera aí só um pouquinho, gente. Deixa eu só abrir aqui o verso de número 11 para a gente poder falar direitinho, tá? Vamos lá, verso 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, ou através da sua palavra, né? Se alguém serve, faça-o na força. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhes dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todo o sempre. Amém. Então esse outro grupo, né, a quem Pedro vai falar, é o grupo do dom de... o grupo que tem o dom aí, não necessariamente mais de falar, mas o dom do auxílio, da ajuda, do ensino e os outros dons. Mas vamos lá, vamos pegar aqui para a gente poder usar aqui direitinho, né, o que Pedro está dizendo. Pedro está então citando aqui que o segundo grupo são esses os que servem. E vamos lá.
Nesse a gente pode incluir o dom de visitação, de misericórdia, de oração, dom de recepção, de ajuda, de socorro, de administração, de liderança e muitos outros. Mas seja qual for o dom que a pessoa tem, ou os dons que ela recebeu do Senhor, ela deve usar, ela deve fazer tudo isso na força que ela recebe do próprio Deus. Porque de nós mesmos, nós não fazemos nada. Nós não somos nada. E Pedro continua ainda dizendo o seguinte: para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. E aí eu pergunto o seguinte: quantos são os que recebem o dom ou os dons de Deus e desenvolvem e usam de maneira maravilhosa, mas foram abençoados por Deus com aquele dom, mas depois só falta colocar no outdoor para que todo mundo veja e possa aplaudi-lo e possam dizer: ó, você viu fulano? Ele tem aquele dom tal, ele é uma bênção, ele é isso, ele é aquilo outro. Olha, eu vou procurar o fulano, porque o fulano, olha, Deus usa ele de uma maneira assim maravilhosa. Querido, Deus só faz aquilo que é da vontade dele. E ele usa quem ele quer, como ele quer. Mas os dons que Deus dá a esses para usarem, ele não é dado por Deus para a glória de ninguém, ele é dado para a glória do próprio Deus. A própria Bíblia já nos falou isso aqui, o próprio Pedro já nos falou isso. Nós não podemos usar os nossos dons em favor de nós mesmos, no sentido de querermos holofote para o nosso lado. De querermos holofote para cima de cada um de nós. Se alguém fala, que fale de acordo com a palavra de Deus. E se alguém serve, com os seus dons, seja lá qual for, faça-o na força do que Deus lhe dá. Por quê? Porque o nome que tem que ser glorificado tem que ser o nome de Deus. E a gente vê, ai meu pai, aqui não, a gente vê em tantos outros lugares, aqueles lugares assim com uma placa bem grande assim: Deus está operando aqui, Deus está fazendo aqui, Mas aí quando você chega lá, tem uma fila enorme de pessoas que só querem receber uma oração se for daquela pessoa X, que aquela pessoa X tem o dom e que por isso ela vai fazer e vai acontecer. Ela não faz nada. Ela não faz nada. Ela não é nada. Então, Pedro está orientando que nós devemos, com relação aos dons, seja ele de falar ou de servir, em qualquer área que seja dentro de uma comunidade cristã, de uma comunidade evangélica, de uma comunidade que busca adorar e servir a Deus, nós temos que diminuir e o nome do Senhor tem que ser exaltado. A própria Bíblia vai nos orientar de que o nosso testemunho, ele deve falar muito mais alto do que as nossas próprias palavras. Então não adianta de nada se você tem um dom e você sabe qual é o dom que Deus te deu e você usá-lo de maneira inadequada. Mas também você não pode ter um dom e ficar se escondendo ou não fazer aquela obra para a qual Deus te chamou. Porque é Deus quem dá esse dom. Ah, olha, mas eu tenho o dom de orar. Então, ora, meu irmão. Você acha que esse dom é menor do que qualquer outro? Não. Deus não faz distinção. Ah, não, peraí, deixa eu pegar aqui, ó.
dons da categoria A, dons da categoria B, dons da categoria C, e assim vai até lá a última letra do alfabeto. Não existe isso. Todos os dons são vistos por Deus da mesma maneira. E a maneira como ele distribui é porque ele conhece a cada um de nós e sabe das nossas capacidades, mas também sabe das nossas limitações. E é por isso que ele age dessa maneira. Mas vamos seguir em frente, né? Vamos seguir em frente. Antes da gente avançar, vamos ver aqui só um pouquinho do que Pedro já nos falou. O fim está próximo, foi isso que ele nos disse no início. Disse também que nós devemos orar, e nos disse como devemos orar. Nos falou também que devemos amar-nos uns aos outros, e como isso deve ser, e o que isso traz, né, de benefício. Nos falou para sermos hospitaleiros, sem murmuração, não é? E para usarmos os nossos dons de maneira adequada a serviço do reino de Deus para a glória dele. Foi isso que Pedro falou até agora aqui para a gente, nesse capítulo de número 4, a partir do verso de número 7. Mas vamos seguir porque tem muita coisa ainda para a gente poder ver o nosso querido Pedro aqui trazendo para nós. Que alegria, né, irmãos? Isso, né? O fato de tudo isso que a palavra de Deus nos proporciona. Como é maravilhoso sabermos que depois de 2000 anos, essas palavras ainda chegam a nós, como eu disse lá no início, como se tivessem sido escritas ainda ontem. Porque Deus conhece o nosso coração, conhece a nossa vida, conhece tudo de nós. Até aqui a gente viu que Pedro está falando em relação aí à questão do serviço cristão frente ao fim que está próximo. Ele poderia até mesmo ter terminado ali, né, naquele amém. Mas o fim ou a proximidade dele tem ou traz também outras implicações. E Pedro vai nos dar aqui ainda algumas orientações a partir do verso de número 12. E é interessante quando a gente começa a ler que a gente começa a refletir sobre algumas coisas. Mas antes mesmo de nós lermos a partir do verso 12, eu queria só te dizer o seguinte: nós moramos num país em que nós temos uma liberdade religiosa que poucos são os países que hoje têm. Nós temos uma liberdade religiosa muito grande. Mas nós conhecemos e sabemos de que pelo mundo afora cristãos têm sido mortos, cristãos têm sido perseguidos, cristãos têm sofrido as mais diversas barbáries. E a maioria deles não tem negado a Cristo, não tem negado o que creem, e por isso tem sofrido tanto. Países perto de nós, aqui, países que fazem fronteira com o nosso país, têm perseguido muito a muitos cristãos. E isso é realmente muito triste, isso é muito ruim. Então, primeira coisa que eu queria dizer para você antes da gente entrar aqui é que glorifique, louve e exalte ao nome do Senhor, porque apesar de estarmos próximos do fim, nós não sofremos aqui coisas que muitos irmãos têm sofrido nos dias de hoje e coisas que muitos irmãos também sofreram lá na época de Pedro, na época de Paulo. Eles inclusive sofreram também muitas coisas por conta e por amor ao Evangelho. E aí Pedro então vai nos trazer aqui no versículo de número 12 o seguinte: Amados, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês,
destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pedro começa dizendo: não estranhem ou não se surpreendam com o fogo que surge no meio de vós. Esse fogo aqui, né, ele pode ser uma referência à questão de muitos cristãos daquela época estarem sendo mortos, até mesmo queimados, né, em praça pública. A gente sabe que isso faz parte da história, que muitos cristãos, né, perseguidos, principalmente pelo Império Romano, eram queimados vivos, infelizmente, pendurados, né, e os seus corpos em chamas ficavam ali meio que como se fosse a iluminação daquelas cidades. Essa é uma parte da história que é realmente muito triste. Mas eu prefiro crer aqui que Pedro está querendo dizer que virão perseguições, injúrias, provações e muito sofrimento ainda eles teriam de viver ou de passar por causa do Evangelho. Nesse tempo, né, quando Pedro, lembra lá no primeiro versículo que a gente leu, quando ele disse que o fim estava próximo? Então esse era, assim como disse, um tempo de muita perseguição, né? Até por isso que ele falou, como já disse lá atrás, a respeito da hospitalidade, né? de sermos hospedeiros uns dos outros. E tudo isso que está acontecendo só tinha um objetivo: provar a fé daqueles irmãos, provar a fé deles. Pedro já havia até mesmo falado isso antes, né? Nos versículos 6 e 7, lá do capítulo de número 1. Deixa eu pegar aqui para a gente poder ler, espera aí só um pouquinho. Vamos lá, pronto, já achei. Diz assim: nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Lembra quando a gente falou a respeito do ouro, né? Que para ser purificado ele é levado ao fogo e tudo mais. Então, talvez Pedro esteja querendo fazer uma referência justamente a isso, né? Que para alcançarmos a nossa vitória, a vida eterna, nos encontrarmos com Jesus, vamos precisar também ser provados no fogo para podermos para que possam ser retiradas todas as nossas impurezas, todos os nossos defeitos, os nossos pecados, todas essas coisas que são humanas. E como disse, isso tudo só tinha um objetivo, que era provar a fé desses irmãos. E aí eu pergunto a você, como é o dia de hoje? Como eu disse, no nosso país a gente não sofre muito isso, mas às vezes, né, no nosso trabalho, às vezes no meio da nossa família, às vezes no meio daqueles nossos vizinhos, nós somos às vezes, né, perseguidos. As pessoas às vezes falam coisas, injúrias, mentem, às vezes tentam nos tirar do sério, às vezes tentam nos instigar a que venhamos a fraquejar na nossa fé, mas precisamos nos manter firmes. E aí a gente vai ver aqui então, no verso de número 13, Pedro dizendo o seguinte: ao invés disto, né, ao invés de vocês ficarem aí tristes
angustiados, né? Ou mesmo estranhando essas coisas, façam o seguinte. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês se alegrem exultando. Jesus também sofreu, Jesus também padeceu, mas depois de morto e ressuscitado ao terceiro dia, ele foi coroado de glória, ele subiu aos céus em ascensão, ele agora não é mais atingido pela morte ou por qualquer outra coisa, não é? Então nós estamos sendo privilegiados, sofrendo essas injúrias e essas perseguições e todas essas coisas, nós estamos sendo coparticipantes de Cristo nesse sofrimento. E depois que tudo isso acabar, então, na revelação da sua glória, como diz o próprio texto, nós vamos nos alegrar e vamos exultar, assim como também aconteceu com Cristo. Então, né, como já disse, no lugar da gente ficar surpreso, vamos nos alegrar por sermos coparticipantes aí desse sofrimento do nosso Senhor. E aí Pedro continua no verso 14 dizendo: se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Aleluia, né, querido? Aleluia. O Espírito do Senhor repousa sobre aqueles que são insultados por causa do seu nome, por causa do nome de Cristo. E isso é uma bem-aventurança. Isso é uma bem-aventurança. O Espírito do Senhor repousa sobre cada um de nós. E como é bom poder sentir o Espírito Santo de Deus nos consolando, nos confortando, nos trazendo paz, nos trazendo alegria e nos trazendo, acima de tudo, esperança. E aí 15 e 16 diz o seguinte: que nenhum de vocês sofra, presta atenção, que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Pedro, então, continua a ensinar os seus leitores com as palavras que vêm direto do trono de Deus. E ele diz o seguinte: não sofra pelas mesmas coisas que aqueles que não creem em Cristo sofrem, né? Ele fala a respeito de assassinos, de ladrões, de malfeitores, mas ele trata aqui também de um grupo, né, que ele diz assim: ou como quem, eu estou lendo na versão NAA, tá, gente? Ou como quem se mete na vida dos outros, ou seja, os fofoqueiros, os intrigueiros, né? Então, não sofra agindo da mesma maneira que essas pessoas. Não sofra. Mas se você tiver que sofrer como cristão verdadeiro, né? Sofrer porque você é um cristão, porque a sua vida reflete Jesus, porque a sua vida é uma vida de pessoa íntegra, de pessoa que as pessoas olham e conseguem ver em você um pequeno Cristo, que é o que significa cristão. Então, glorifique a Deus por causa disso. É isso que Pedro está aí nos ensinando, né? É isso que ele está nos informando. Vamos lá, vamos seguir em frente então. Eu acho que agora a gente vai para o 17, do 17 ao 29. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começarmos por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio ou do pecador? Por isso também
os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Versículo de 17 ao 19, tá bom? Que nós lemos. Então, queridos, assim, as lutas, as injúrias, os sofrimentos, tudo isso faz parte do juízo de Deus. E os cristãos, obviamente, são os primeiros a comparecerem na presença do justo juiz. Mas qual será? E aí é o que Pedro está trazendo, é uma indagação. Se nós que servimos e que tentamos, né, ainda que em meio às falhas, a gente tenta da melhor maneira possível passar por essas provações aí, buscando a Deus sempre, qual será o fim então daqueles que não obedecem? Pois se obedecemos ou procuramos obedecer, pois estamos no tempo da santificação, né? Isso aí a gente sabe, lembra lá da nossa escadinha, como é que funciona? Sobe um degrau hoje, desce 2 amanhã, e sobe outro, e assim vai, né? Porque a gente está aqui então nesse período da nossa santificação buscando sempre melhorar, sempre vencer, mas as provas, as lutas, as situações são muitas. Nesse ano de 2020 a gente está vivendo isso aí de uma maneira muito intensa, né? Muito intensa. Então, quantos momentos são nesse ano que a gente já chorou, a gente já clamou, a gente já dobrou o joelho, a gente já pediu a Deus, a gente já fez tantas coisas porque a gente está sentindo uma pressão tão grande, né, nos nossos ombros, não é? Então, se a gente está assim, o que será então desses outros que não buscam, né, fazer a vontade de Deus, que são totalmente desobedientes? E para finalizar, Pedro nos diz o seguinte: os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Nosso sofrimento é segundo a vontade e a permissão de Deus, que é fiel e Criador de todas as coisas. Portanto, devemos nos entregar a Ele de corpo e principalmente de alma, na prática do bem. Porque quando nós fazemos isso, quando nós nos entregamos e nos dedicamos a servir a Deus em espírito e em verdade, Deus, Ele nos ajuda, Ele nos orienta, e mesmo que as lutas permaneçam, nós sentimos alívio, porque é o próprio Deus quem traz refrigério à nossa vida, à nossa alma. Nós podemos sentir o próprio Deus ao nosso lado, ao nosso redor, junto de nós, nos abraçando, nos carregando no colo, nos orientando, nos ajudando. E quando nós fazemos isso e conseguimos sentir então a presença do Espírito Santo de Deus junto de nós, são muitos os momentos em que nós até esquecemos as nossas lutas, os nossos problemas, as nossas dificuldades. É bem verdade que a gente não passa, como eu disse, por muita coisa que muita gente passa nos dias de hoje, como muitos desses cristãos passaram lá na época de Pedro e de Paulo. Mas a própria Bíblia vai dizer de que Deus não vai nos dar nada além daquilo que nós não possamos suportar. Então, o que nós estamos vivendo hoje é porque Deus sabe até onde vai a nossa capacidade. E eu quero, então, encerrar aqui rogando a Deus de que Ele possa ter falado ao seu coração. Trago a você lição direta do coração dele, para o seu coração, para o meu coração, e que nós possamos, queridos irmãos e irmãs, continuarmos fiéis
à palavra de Deus e fiéis ao nosso Deus também, porque Ele é imutável. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. E quando nós nos revestimos dele, nós nos capacitamos para enfrentarmos todas as situações. Foi assim com o povo da época de Pedro, da época de Paulo, da época de Jesus, da época dos profetas, e tem sido ao longo de todo o tempo. Deus continue abençoando a você, a sua família, e que em breve possamos estar juntos presencialmente, não é? Podendo estudar a palavra de Deus. Continuemos a ser gratos a Deus, porque sabemos de que esse nosso sofrimento do distanciamento social está terminando. Glórias a Deus por isso. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz e até a nossa próxima lição. Um abraço a todos.